Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Amado, há momentos em que o peso das lutas parece maior do que a força que existe dentro de nós. O coração se abate, a mente se cansa e os joelhos vacilam. É nesses instantes que muitos pensam que Deus se afastou, mas na verdade é exatamente aí que ele começa a agir com mais profundidade. A fraqueza humana não é o fim da jornada, mas o ponto de encontro com o poder divino. Deus não se move pela nossa autossuficiência, mas pela nossa dependência. Quando reconhecemos que não conseguimos sozinhos, abrimos espaço para que Ele manifeste a sua glória. Aquilo que você chama de limite, Deus chama de oportunidade. Aquilo que parece derrota, Deus transforma em testemunho vivo. Não se envergonhe da sua fraqueza. Ela não define quem você é, mas revela quem Deus é em você. Quanto mais você se esvazia de si mesmo, mais o poder do Senhor encontra espaço para habitar. É no silêncio das lágrimas, nas noites sem resposta e nos dias de incerteza que o céu está trabalhando a seu favor. Porque o Senhor não escolhe os fortes para provar seu poder, mas fortalece os fracos para manifestar sua grandeza. Quando a fraqueza bate à porta, muitos tentam escondê-la como se fosse sinal de fracasso. Mas no reino de Deus, aquilo que o mundo rejeita, o Senhor usa como instrumento de glória. O que te faz sentir pequeno hoje é exatamente o que Deus quer usar para te tornar testemunho amanhã. Há uma força que não nasce do corpo nem da mente, mas do espírito rendido. É uma força que se manifesta quando você continua mesmo cansado, quando ora mesmo sem palavras, quando crê mesmo sem ver. Essa é a força que vem do alto, que sustenta, levanta e conduz. Deus conhece cada limite seu. Ele sabe onde você não consegue mais caminhar, e é ali que Ele te carrega. Você não precisa ter todas as respostas, nem entender todos os processos. Basta confiar que, mesmo na sua fragilidade, há um Deus operando algo maior do que você pode imaginar. A fraqueza não é um obstáculo para Deus, é o cenário perfeito para o milagre. Quando você acha que terminou, Deus está apenas começando. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Se você crê que Deus está te fortalecendo mesmo na fraqueza, escreva "Deus é a minha força" e declare isso com fé. Há processos que Deus permite não para te quebrar, mas para te moldar. Nem toda dor é perda, muitas vezes é transformação. Aquilo que você está enfrentando hoje está te ensinando a depender mais de Deus e menos de si mesmo. E essa dependência é a chave para experimentar o sobrenatural. O ser humano tende a confiar naquilo que vê, no que pode controlar e dominar. Mas Deus trabalha além do visível. Ele age nos bastidores, em silêncio, enquanto você pensa que nada está acontecendo. A fraqueza te tira do controle, mas te coloca nas mãos certas. Não tenha medo de não ter forças. Tenha fé naquele que nunca se cansa. Quando seus recursos acabam, o poder de Deus começa a se manifestar de forma ainda mais intensa. Ele não precisa da sua força para agir, ele precisa da sua entrega. Deus está usando cada lágrima, cada dificuldade e cada momento de fragilidade para construir algo maior dentro de você. Você não está sendo destruído, está sendo preparado. Muitos perguntam por que Deus não remove imediatamente a dor, a limitação ou a fraqueza. A resposta está no propósito. Há lições que só são aprendidas no vale. Há intimidade que só é construída na dependência. E há revelações que só chegam quando todas as outras forças se esgotam. A fraqueza te aproxima de Deus de uma forma que a autossuficiência nunca conseguiria. Quando tudo está sob controle, o homem tende a se afastar.
Mas quando tudo parece perdido, ele busca o céu com sinceridade. E é nesse lugar de entrega total que Deus se revela como suficiente. Não despreze o processo que você está vivendo. Ele não é vazio, não é sem sentido. Cada detalhe está sendo cuidadosamente conduzido pelas mãos do Senhor. Mesmo quando você não entende, Deus está alinhando caminhos, fortalecendo sua fé e preparando algo que seus olhos ainda não viram. Lembre-se, a fraqueza não te desqualifica, ela te posiciona para viver algo mais profundo. Deus não te vê como incapaz, Ele te vê como alguém que está pronto para depender totalmente dEle. Há um mistério na forma como Deus trabalha. Ele não elimina toda a fraqueza, mas a transforma em instrumento de manifestação da sua glória. Aquilo que você gostaria de esconder, Deus deseja usar como testemunho vivo do seu poder. Ele não precisa de perfeição humana. Ele busca corações disponíveis. Quantas vezes você já se sentiu incapaz, insuficiente, sem condições de continuar? E mesmo assim, de alguma forma, você seguiu em frente. Isso não foi por força própria, foi o sustento invisível de Deus te carregando. Há uma graça que te mantém de pé, mesmo quando tudo em você queria desistir. A fraqueza também te ensina a confiar. Ela te faz entender que não é sobre o quanto você pode, mas sobre o quanto Deus é poderoso. Quando você para de lutar com suas próprias forças e começa a descansar na presença do Senhor, algo muda dentro de você. A ansiedade dá lugar à paz, o medo dá lugar à fé. Deus está te ensinando que a vitória não vem do esforço humano, mas da dependência espiritual. E quanto mais você entende isso, mais o poder dele se manifesta na sua vida. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Salmos 68:19. Se você reconhece que Deus tem te sustentado, escreva: "Até aqui o Senhor me ajudou", e declare sua gratidão. Existe uma força silenciosa que nasce quando você decide confiar em Deus, mesmo sem entender os caminhos. Essa força não faz barulho, não chama a atenção, mas sustenta a alma em meio ao caos. É a fé amadurecendo dentro de você, sendo lapidada no fogo das dificuldades. Deus não desperdiça nenhuma fraqueza. Cada momento em que você se sente limitado está sendo usado para desenvolver algo eterno em seu interior. Enquanto você olha para fora e vê obstáculos, Deus olha para dentro e vê crescimento. Ele está formando em você um coração mais firme, mais sensível à sua voz e mais dependente da sua presença. Não é sobre nunca cair, mas sobre quem te levanta. Não é sobre nunca se sentir fraco, mas sobre reconhecer de onde vem a verdadeira força. Quando você aprende isso, deixa de lutar sozinho e passa a caminhar sustentado pela graça. A fraqueza também te ensina a descansar. Nem tudo precisa ser resolvido por você. Há batalhas que são do Senhor e Ele nunca perde uma sequer. O seu papel não é carregar o peso do mundo, mas confiar naquele que já venceu por você. Há um momento na caminhada em que Deus permite que nossas próprias forças falhem, para que entendamos que nunca fomos chamados a depender delas. Enquanto confiamos em nossa capacidade, limitamos o agir de Deus. Mas quando reconhecemos nossa fragilidade, abrimos espaço para o extraordinário. A fraqueza revela o que está oculto no coração. Ela expõe medos, inseguranças e áreas que ainda precisam ser tratadas. E embora isso possa ser doloroso, é também um ato de amor de Deus. Ele não expõe para envergonhar, mas para curar, restaurar e fortalecer. Deus não está distante no seu momento de fraqueza. Pelo contrário, Ele está mais perto do que nunca. Ele vê cada esforço silencioso, cada lágrima escondida e cada oração que você mal consegue expressar. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Quando você se sente no limite, é porque está sendo conduzido a um nível mais profundo de fé.
Deus está te ensinando a confiar além das circunstâncias, além das emoções, além daquilo que é visível. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 34:18. Se você crê que Deus está perto de você neste momento, escreva: "O Senhor está comigo", e declare isso com fé. Há vitórias que só são conquistadas quando aprendemos a permanecer, mesmo sem forças. Permanecer é um ato de fé profunda. É decidir continuar confiando quando tudo ao redor diz para desistir. E é nesse lugar de resistência silenciosa que o poder de Deus começa a se manifestar de forma mais intensa. A fraqueza também revela quem verdadeiramente sustenta a sua vida. Não são as circunstâncias favoráveis, nem os recursos humanos, mas a mão invisível de Deus que te guarda todos os dias. Você pode até não perceber, mas há livramentos acontecendo, há caminhos sendo alinhados e há portas sendo preparadas. Deus está trabalhando em você e através de você. Mesmo em meio às limitações, Ele está te capacitando, te fortalecendo e te conduzindo a um propósito maior. A fraqueza não interrompe o plano de Deus. Ela faz parte do processo. Não se compare com outros. Cada jornada é única, e o processo que Deus está conduzindo na sua vida é específico para aquilo que Ele quer realizar. Confie no tempo, confie no cuidado e, acima de tudo, confie no Senhor. Há um ponto na caminhada em que você percebe que não é mais sobre resistir com suas próprias forças, mas sobre se render completamente a Deus. A rendição não é derrota, é alinhamento. É quando você deixa de lutar sozinho e permite que o Senhor assuma o controle de todas as áreas da sua vida. A fraqueza tem o poder de quebrar o orgulho e abrir espaço para a humildade. E é nesse terreno que Deus opera com liberdade. Um coração quebrantado não é um coração destruído, mas um coração pronto para ser restaurado, fortalecido e cheio da presença de Deus. Quando você se rende, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força, o medo diminui e a paz começa a ocupar o lugar que antes era tomado pela preocupação. Isso não significa que os problemas desapareceram, mas que agora você não está mais carregando o peso sozinho. Deus está te ensinando a confiar de verdade, não apenas em palavras, mas em atitude. Confiar quando não há respostas, confiar quando não há sinais, confiar mesmo quando tudo parece contrário. Há situações em que Deus não muda o cenário imediatamente, porque está mais interessado em transformar o coração. Ele poderia remover a dor em um instante, mas escolhe trabalhar no interior, onde nascem a fé verdadeira, a perseverança e a confiança inabalável. A fraqueza, nesse sentido, deixa de ser um problema e passa a ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Você pode não perceber, mas está sendo fortalecido por dentro. Cada vez que você continua, mesmo sem vontade, cada vez que ora, mesmo sem sentir, e cada vez que confia, mesmo sem entender, algo espiritual está sendo construído em você. Isso tem valor eterno. Deus não mede sua força como o mundo mede. Ele vê a sinceridade do seu coração, a sua dependência e a sua disposição de permanecer. E é isso que move o céu ao seu favor. A sua fraqueza não limita Deus. Ela cria o ambiente perfeito para que Ele se revele como suficiente. Continue caminhando, mesmo que devagar. Continue crendo, mesmo que com dúvidas. O importante não é a intensidade da sua força, mas a direção da sua fé. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Se você acredita que Deus está trabalhando em tudo, escreva: "Tudo coopera para o meu bem", e fortaleça sua fé com essa declaração. Chegamos a um lugar de profunda revelação. Quando nos sentimos fracos, limitados e incapazes, Deus está mais próximo do que nunca.
Ele transforma cada fragilidade em um testemunho de força, cada lágrima em vitória e cada dificuldade em oportunidade para a glória dele se manifestar. É na fraqueza que aprendemos a verdadeira dependência do Senhor, e é nela que o poder dele se aperfeiçoa de maneira incomparável. A vida espiritual não é medida pela ausência de problemas, mas pela forma como nos apoiamos em Deus no meio deles. Quando suas próprias forças falham, a presença divina se manifesta, sustentando você, renovando sua fé e fazendo crescer aquilo que parecia impossível. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa apenas confiar no Deus que nunca falha. Olhe para trás e veja quantas vezes Deus te sustentou quando você não podia mais. Cada batalha vencida, cada passo dado, cada oração ouvida, são provas de que o Senhor nunca te abandona. Agora, mais do que nunca, Ele te convida a avançar, a depender totalmente dele e a experimentar o poder que se aperfeiçoa em sua fraqueza. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmos 37:4. Se essa palavra tocou seu coração, escreva glória a Deus ou amém, e declare com fé a sua confiança no Senhor. E agora, com emoção, te convido. Feche os olhos, respire fundo e venha comigo em oração, entregando todas as suas fraquezas, suas dores e seus limites nas mãos de Deus, para que Ele manifeste seu poder em sua vida. Senhor Todo-Poderoso, venho diante de Ti, reconhecendo minha fraqueza, minhas limitações e tudo aquilo que não consigo sustentar com minhas próprias forças. Pai, eu confesso que muitas vezes tento lutar sozinho, que me apoio no que vejo e me esqueço do Teu poder infinito. Mas hoje, Senhor, eu entrego tudo a Ti. Eu te peço que o Teu poder se aperfeiçoe em minha fraqueza, que a minha limitação seja o palco para a Tua glória. Sustenta-me quando minhas forças falharem, guia-me quando meus passos vacilarem e fortalece meu espírito quando meu coração estiver cansado. Que a Tua presença seja constante, visível mesmo quando não sinto, e reconfortante em todos os momentos de dor e incerteza. Ensina-me, Senhor, a depender de Ti em tudo, a confiar mesmo quando não entendo e a crer mesmo quando não vejo soluções. Transforma minha fraqueza em testemunho, minhas lágrimas em alegria e meus desafios em vitórias. Renova minha fé, aumenta minha esperança e faz brilhar em minha vida a Tua justiça e bondade. Que eu possa sempre lembrar que a força verdadeira não está em mim, mas em Ti, que és meu refúgio, minha rocha e meu sustento. Senhor, que cada passo meu seja guiado por Ti e que eu viva cada dia para a Tua glória, proclamando que mesmo na fraqueza, o Teu poder é suficiente. Deus é o meu refúgio e a minha força, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até aqueles que estão cansados, desanimados ou se sentindo fracos. Que cada coração possa sentir a presença do Senhor, que cada alma possa encontrar força na fraqueza e que cada vida seja tocada pelo poder dele.